Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam se cuidando, que estejam entendendo o conteúdo, que estejam assistindo às aulas. Bom, as aulas, caso vocês queiram assistir de novo, vocês sabem que estão todas aí, né? E qualquer dúvida me perguntem, gente, tá? Não fiquem guardando dúvida pra vocês. Perguntem, perguntem, porque depois vocês ficam carregando essa dúvida e daí você não entender alguma coisa mais pra frente e vira uma bola de neve. Não é o que eu quero, nunca. Tá? Então, teve dúvida aí, já pergunta. Tá assistindo a aula. Se por um acaso eu demorar pra responder, né, o que acontece, é porque, infelizmente, eu não tô com acesso direto ao celular. Vocês sabem que tem uma pessoinha que pega meu celular, então. Mas quando eu consigo pegar o. Quando eu consigo não, eu pego o celular. Mas quando eu pego o celular e vejo que tem alguma pergunta, alguma dúvida, eu respondo. Claro que de madrugada também não dá, tá? Mas de manhã eu vejo e respondo. Então eu creio que seja isso, certo? Gente, saudade de vocês, tá? Esses dias eu tava limpando a memória do celular e achei algumas fotos e. Alex, que eu fiquei de vocês. Saudade mesmo. Então se cuidem, tá? Que daí todo mundo se cuidando, a gente assim espera, né? A gente consegue se livrar logo disso aí tudo. E voltamos à nossa sala de aula. Boa aula, povo. Bons estudos. Deu dúvida, pergunta, tá? E não esqueçam de fazer as suas atividades na apostila. Ah, eu esqueci disso. Mas na aula eu dou mais uma reforçada. Beleza? Commodities. Ué, mas professora, você já não falou disso na outra aula? Sim, eu falei disso na outra aula, mas eu achei viável retornar nesse assunto, pelo menos de uma forma mais curta, porém um pouquinho mais detalhada, né? Então, o que são as commodities? É um termo em inglês que significa bem ou produto e serve para designar o conjunto de bens primários comercializados no mercado financeiro das bolsas de valores. No contexto da economia, trata-se de um dos mais frequentes conceitos utilizados em referência à dinâmica dos preços dos produtos. Tá, aí vem a grande questão. Tem mais conceitos? Sim, né? Nós também podemos conceituar como produtos do setor primário que levam mais tempo para estragar e são comercializados em um volume considerável, em lotes. Tá? Ah, eu vou comprar 1 quilo. Não, não é 1 quilo. São toneladas, são sacas, são arrobas. Então não posso comprar 1 quilo. Tá? Dá para melhorar? Vamos melhorar. São mercadorias provenientes do cultivo in natura com o mínimo de industrialização possível. Opa, in natura? Sim. Mas como assim, professora? É tirar, por exemplo, vamos usar a maçã. É tirar a maçã do pé, colocar no caixote e despachar. Ou tirar a maçã do pé, quando a gente coloca ali com o mínimo, talvez até de algum manuseio, é tirar, lavar e mandar embora. E assim por diante, tá, gente? Não tem aquela questão do vamos tirar, vamos mexer com relação à indústria pesada nisso aqui, vamos lavar, vamos transformar a maçã numa geleia de maçã, colocar no potinho fechado. Não, aí já não tá mais valendo, tá? Então ele tem um mínimo de industrialização possível, ou nenhuma, tá? In natura, na maioria das vezes nenhuma, tá? E para ser considerado commodity tem que ser cotado na bolsa de valores, beleza? Se não for cotado na bolsa de valores, não pode ser considerado commodity. Deixa eu pensar aqui se temos alguma coisa. Eu acredito que, bom, mais pra frente a gente conversa sobre isso aí, né?
As principais commodities do Brasil: soja. Só que a soja ela é comercializada, lembra que eu falei para vocês? Não é por quilo, né? Ela é comercializada em, por exemplo, 450 sacas. E é a principal mercadoria em commodity que nós temos aqui no Brasil. A cana-de-açúcar, o café, o minério de ferro, a carne bovina. Carne bovina, vocês sabem bem, né? Ela é tratada em arrobas. Quantas arrobas são vendidas? Gente, 330. É quase 5.000 quilos de carne. Então é muita coisa. Então não dá para vender 1 quilo. Se for 1 quilo, não é commodity, tá? O cacau, o alumínio e algumas outras. E nesse contexto, no contexto mundial, considera-se como a principal commodity o petróleo. É uma matéria-prima fundamental e estratégica para o desenvolvimento da maioria dos países. Então o petróleo, aí ele vai ser vendido como? O petróleo já é vendido por barril, tá? Um barril? Não. Geralmente 150, 160 barris, né? E lotes. Lotes compondo 1.000 barris, por exemplo. Então, nós não estamos falando em demanda pequena, nós estamos falando em demanda grande, tá? Uma grande demanda e produtos sem passarem por muita alteração, ou quase nenhuma. Beleza? Eu coloquei aqui um mapa que ele vai mostrar para vocês os maiores exportadores de commodities. Agora ficou um pouquinho mais baixo o áudio, provavelmente, é que eu tive que dar uma distância da tela. É que eu gravo bem pertinho para não ficar muito baixo o áudio. Então, gente, o que vai acontecer com esse mapa? Os maiores exportadores de commodities. Vamos dar um zoom aqui. Canadá com trigo. Estados Unidos, trigo, soja, milho e algodão. E vamos lá para o Brasil, que é mais tranquilo. Brasil, bagaço e resíduos sólidos da soja, açúcar mascavo, café verde e carne de frango. Vamos achar quem aqui? Tailândia, borracha natural. Indonésia, óleo de palma e borracha natural. Austrália, trigo. Então, aqui nós estamos vendo quais são os maiores exportadores de commodities. Esse mapa ele é um pouquinho mais antigo. Tá? Caso eu consiga um mais aproximado, eu vou colocar numa aula seguinte para vocês. Não garanto que seja já, porque não é fácil achar esses mapas. Vocês pensam que é fácil, não é fácil, tá? Mas logo que eu conseguir achar, nem que seja lá na aula presencial de vocês, eu levo para a sala de aula e mostro para vocês, gente, ó, atualmente as commodities são mais ou menos nesses níveis, estamos falando sobre os maiores exportadores da forma mais atual, tá? Então, eu me comprometo com relação a isso, certo? Espero que esteja tudo tranquilo com relação às commodities. Caso não esteja e vocês tenham dúvida, me perguntem, tá? E vamos seguir a nossa vida. Gente, diferentes modalidades agrícolas, apostila de vocês, página 12. Existem outras formas adotadas para classificar os diversos sistemas agrícolas utilizados. Nós vamos falar muito sobre agricultura e sobre pecuária também, tá? Deixa eu olhar aqui. Em razão do fortalecimento das tendências de alimentação saudável cada vez mais divulgadas e contando com um número crescente de adeptos nos diversos setores. Opa, foi errado ali. Mas agora não dá para arrumar, tá? Mas é diversos, tá? Nos diversos setores sociais que denunciam a elevada aplicação de produtos químicos nas formas tradicionais de produção, podem se diferenciar 3 modos distintos da agricultura. E nós vamos falar sobre cada um deles, tá? A agricultura convencional, a agroecológica e a agroflorestal. Acontece de confundir. Olha, eu não vou falar aqui com frequência, porque cada um tem uma característica muito forte. Então, para confundir já é um pouquinho mais difícil, mas acontece, tá? Eu não vou falar para vocês, é impossível, não é. Acontece de se confundir, então é bom que vocês tenham uma atençãozinha
grande com relação a isso, tá? Eu vou falar para vocês de cada um deles. E fechamos falando sobre transgênicos. É claro que, se porventura perceber que vai passar muito do tempo de aula de vocês, eu corto e deixo para a aula seguinte, tá? Porque eu não vou ficar segurando vocês. Imaginem vocês ficarem me escutando aí por 50 minutos, 60 minutos. Em sala de aula é tão divertido e passa tão rápido, mas por vídeo já é mais complicado, né? 50 minutos, 60 minutos não dá. Então, vamos lá para a convencional, né? A convencional, esse método de agricultura foi concebido inicialmente há cerca de 150 anos atrás, após o início da Revolução Industrial. Então já é um método mais antigo, né? A nova moda da Revolução Verde, pós Segunda Guerra Mundial, provocou a absoluta absorção global do que era aparentemente visto como uma forma muito moderna da agricultura. Ela é amplamente praticada em todo o mundo e considera as plantas um produto que precisa de fertilizantes químicos para auxiliar o seu crescimento. Opa, já temos aqui uma característica, tá? Então, precisa de fertilizantes químicos para auxiliar o seu crescimento. Vê o solo meramente como um meio onde as plantas crescem. Os fertilizantes solúveis em água, NPK. Quando vocês olharem alguma coisa assim, com relação a fertilizantes NPK, nitratos, fosfatos, potássio, tá? São os mais comuns e supostamente suficientes para fornecer todos os nutrientes necessários para o crescimento da planta. Esses produtos químicos, eles são geralmente feitos em fábricas que consomem grandes escalas de alta energia e também são responsáveis por grandes problemas ambientais. Aí o negócio fica um pouco mais pesado, certo? E a eutrofização, né, em que o excesso de produtos químicos escorre pelas correntes e rios, causando asfixia às espécies que estão presentes nesses meios, né, que são os peixes e alguns outros seres vivos. O uso de herbicidas químicos que matam as ervas daninhas e pragas são tóxicos para muitos insetos importantes, espécies selvagens e inclusive para os seres humanos. E até que hoje em dia a gente não vê tanto, mas nossa, agora ficou pesado na minha consciência. Quando eu era criança, ai que horrores. Quando eu era criança, falava-se muito sobre isso, sobre os herbicidas, sobre produtos tóxicos. Algumas empresas na época, gente, eu tô me sentindo extremamente velha agora. Algumas empresas na época, elas despejavam os produtos, né, que eles usavam, eles despejavam. Isso já falando sobre as empresas, né, não sobre agricultura. Mas eles despejavam no rio ali, sem dó nem piedade do que ia acontecer, com quem iria acontecer. E é claro que depois algumas leis surgiram e pegaram pesado com essa galerinha aí. Eles deram uma pisada de freio, tá? Mas isso infelizmente acontece com a agricultura convencional, né? Eles colocam esse produto no material agrícola deles e ele acaba percolando no solo. Percola no solo, gente, vocês sabem muito bem, vocês lembram lá do primeiro ano, do sexto ano de vocês, que percola no solo, se chegar, por exemplo, no nível do lençol freático, o estrago fica enorme. Então vamos continuar, porque senão vocês sabem que eu falo pra caramba. O uso da modificação genética, né, que ela é aceita e muitas sementes são produzidas ou até vendidas por empresas globais, os animais são mantidos normalmente em condições de alta densidade e também eles são rotineiramente administrados com antibióticos. A agricultura convencional é praticada em grande escala de monoculturas, é um campo, e é altamente dependente de empresas agroalimentares ou agrotecnológicas. Por quê? Para fertilizante, herbicidas, sementes, antibióticos e equipamentos. Os produtos agrícolas convencionais, eles não precisam de identificar os produtos químicos usados na sua produção.
e há uma forte ênfase na produtividade, né? Facilidade na colheita, armazenamento, transporte e o principal para eles, lucro, tá? Pouca ênfase na questão da qualidade nutricional, não promove uma conexão com a natureza e os outros sistemas naturais, infelizmente, certo? Então, nós podemos falar também, deixa eu ver como está aqui, é um conjunto de práticas e técnicas realizadas a partir do marco chamado Revolução Verde, cuja finalidade era expandir a produção agrícola de modo que pudesse acompanhar o crescimento da população. Então, eles justificam que eles utilizam todos esses métodos para acompanhar o crescimento da população. Lembram da nossa leizinha de Malthus? Então, é uma das justificativas para não. É o que eles usam, tá? Para que não ocorra a demanda contrária da população crescer e a agricultura não acompanhar. Então, a agricultura convencional é praticada com base nos meios necessários para o aumento de produção, que nós podemos destacar da seguinte forma: o uso de máquinas e implementos para o preparo do solo, o trator, arado, grade, e assim por diante, né? São vários os produtos, várias as máquinas que eles utilizam. O uso de corretivos de solo, com práticas como calagem, adubação, o uso de espécies ou variedades adaptadas ou modificadas para a produção em todas as ocasiões e necessidades possíveis, uso de produtos fitossanitários, ou seja, são aqueles destinados a controle de pragas e também para o uso das doenças das plantas. Faz uso, deixa eu ver aqui, faz uso de sementes manipuladas que podem ou não ser transgênicos. Essas são algumas, são as principais características desse sistema produtivo. Então, a gente não está aqui para julgar se essa técnica agride ou não o meio ambiente, tá? Mas para ressaltar que tem algumas características, alguns ganhos, algumas percas e por aí vai. Peraí, ó, tem até as imagens aqui, ó. Vamos lá, para vocês terem uma ideia. Aqui, o uso do avião, que é um meio mais prático para espalhar o agrotóxico. Aí as plantações. E eu acho esses esqueletos aqui, né? Não vejo, não ouço, não falo. É que é a questão do julgamento da agricultura convencional. Certo, gente? Vamos continuar. Deixa eu ver meu tempo. Tá ótimo. A agroecológica, tá? A agroecológica vocês vão ver que tem uma característica totalmente diferente. É totalmente diferente? Sim, é totalmente mesmo. Né? Percebam, na agroecológica, na agroecologia, ou vice-versa, toda a produção de alimentos é realizada de modo a contribuir para a conservação dos recursos naturais. Já ficou mais bonito o negócio, né? Então, ele quer contribuir para quê? Para que os recursos naturais não sejam denegridos. Já tem uma forma de pensamento diferente. Não é mais aquela questão do vamos poluir, mas vamos produzir, tá? Então, e para a manutenção da qualidade ambiental da paisagem de determinada região. Nesse sentido, a agroecologia compartilha com a biologia o interesse no conhecimento das interações entre solo, plantas e animais, a fim de combinar harmonicamente a produção agrícola com a conservação dos ecossistemas locais remanescentes. Então, para possibilitar essa interação, essa harmonia, é fundamental planejar os sistemas de produção a partir da consideração da paisagem agrícola da região, o que significa não se restringir apenas ao local onde são implantadas as culturas comerciais. Isso, na verdade, porque, assim como um mosaico, a paisagem agrícola é ecologicamente um ambiente fragmentado, com distintos habitats, distribuídos em forma de manchas presentes em uma propriedade, assim como ao longo de toda uma região. E, nesse sentido, através
dos seus diversos métodos, né, os sistemas agroecológicos podem contribuir para concretizarem um potencial ainda não explorado das áreas agrícolas, o de serem guardiãs da diversidade das espécies nativas, né, até auxiliando na conservação da biodiversidade global. Tá? Então, é plantar com consciência. Aí aqui tem mais um exemplo da imagem para vocês, né? Eles não utilizam agrotóxico, eles não utilizam nenhum sistema para alterar a forma de plantação. É algum sistema artificial, diga-se de passagem, tá? Aqui tem um resuminho para vocês, tá? Conheça as principais técnicas da agroecologia. Vamos lá. A agroecologia, proposta de plantio sustentável de alimentos com vistas à preservação do solo, da água e do meio ambiente, que possibilita a geração de renda e qualidade de vida, além de incentivar o desenvolvimento da agricultura familiar. O adubo que eles utilizam, adubo orgânico, é a utilização de esterco, resto de culturas ou compostos orgânicos, garantindo a fertilização e as propriedades naturais. Nós vamos ter algumas aulas mais para frente e eu mostro para vocês, eu tenho aqui em casa. Nós fazemos o adubo orgânico. A parte boa é morar na mata, né? Nós fazemos o adubo orgânico e funciona. Funciona perfeitamente. Então eu mostro para vocês mais ou menos como que ele fica. A parte ruim é que tem as minhocas, mas tudo bem, né? Mas eu mostro para vocês como ele fica e dá para fazer em casa perfeitamente. E é o tipo que eles utilizam na agroecologia. Agrotóxicos não são utilizados no processo de produção agroecológico. Os agrotóxicos, fertilizantes, hormônios, adubos químicos ou pesticidas, preservando o solo e a água. Tá? Aquele cuidado que eu falei para vocês. Transgênicos também não. Aumentar a produção e a qualidade dos alimentos. A produção se dá por meio da utilização de sementes naturais, as chamadas sementes crioulas. Quando vocês escutarem o termo sementes crioulas, estamos falando de sementes naturais, tá? Sementes que não passaram por nenhuma alteração. Tá? Aí vocês vão encontrar esse termo mais para frente. Se vocês não encontraram ainda até hoje, vocês vão encontrar. Manejo do solo, plantio direto e a utilização de matéria orgânica para evitar a erosão. Depois, adubação verde, empregos de plantas melhoradas, de solo, como as leguminosas para fixação biológica de nitrogênio e as gramíneas para fixação de carbono e melhoria da estrutura física do solo. Por último, nós temos aqui a rotação de culturas, a alternância do tipo de cultivo, fundamental para aumentar a eficiência produtiva e econômica dos sistemas de produção, além de contribuir significativamente para o manejo ecológico de preservação do solo. Então, por exemplo, o cara não vai usar ali só a plantação de soja, ele não vai ficar plantando soja a vida inteira, ele vai alternar. Soja, milho, deixa eu olhar aqui que tem aqui cebola, e assim vai indo. Daí ele vai alternar as formas de plantação. Vamos cuidar de novo. Gente, a aula tá correndo muito rápido. Os sistemas agroflorestais. O agroflorestal, né, vocês vão perceber que daí, notem, não dá para confundir praticamente. É bem difícil, não é impossível, mas praticamente não dá para confundir muito, tá? Então, o termo agrofloresta foi criado para designar um uso especial da terra que envolve o manejo intencional de árvores, através da introdução e mistura de árvores ou arbustos nos campos de produção agrícola ou pecuária. Obtém-se benefícios a partir das interações ecológicas e econômicas que acontecem nesse processo. Então, gente, existem muitas variações nas práticas que caem na categoria de agrofloresta, tá? Tem a agrossilvicultura,
né? As árvores são combinadas com as culturas agrícolas. Tem os sistemas silvopastoris, eles são combinados com a produção animal e os sistemas com a produção animal e a plantação e as árvores, né? E em sistemas agrosilvopastoris, o produtor maneja uma mescla de árvores, culturas e animais. Quando eu falo culturas, plantações, tá? Então, tem árvores, tem culturas e tem animais. E também a gente ainda pode ressaltar que a incorporação de árvores em sistemas de produção de alimentos é uma prática com uma história longa, tá? Isso é especialmente verdadeiro em regiões tropicais e subtropicais do nosso planeta, nas quais os produtores manejam as árvores e animais juntamente com a atividade agrícola a fim de satisfazerem as suas necessidades básicas de alimento, madeira, lenha, forragem e para ajudar na conservação dos recursos naturais disponíveis na propriedade, solo, água, biodiversidade, entre outros, certo? O ponto em comum entre a agroecologia e o sistema de agrofloresta é no objetivo, tá? Os dois pretendem otimizar os efeitos de benefício das interações que ocorrem entre as árvores, os cultivos agrícolas e animais, obter uma diversidade de produtos e diminuir a necessidade de insumos externos, reduzir os impactos ambientais negativos da agricultura convencional. Essa afinidade de objetivos, ela acaba possibilitando que os sistemas agroflorestais, inseridos num contexto agroecológico, aí a gente já está combinando os dois, de produção, contribuam significativamente para o desenvolvimento equilibrado, integrado e duradouro tanto da paisagem natural quanto das comunidades humanas que nela acabam habitando. Então, eles pensam igual quando eles acabam resolvendo que o meio ambiente acaba necessitando mais desse cuidado, né? Então, tanto a agroflorestal quanto a agroecológica, elas pensam muito na questão natural, né? Eles não usam nenhum insumo artificial, certo, gente? E tem algumas classificações do sistema agroflorestal. Por exemplo, né, a gente pode considerar que na distribuição no espaço e no tempo dos componentes das plantas e dos animais de um ecossistema, os sistemas agroflorestais eles são classificados em sequenciais, que é a relação cronológica entre as colheitas anuais e os produtos arbóreos. Então, como que isso funciona? Os cultivos agrícolas e as árvores implantadas, elas se sucedem no tempo. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, a cultura do milho ela pode ser intercalada com árvores como a seringueira e o eucalipto, tá? Então, no primeiro ano, é o plantio de culturas anuais, milho, feijão, por exemplo, intercalada com mudas de plantas de árvores, seringueira, eucalipto e assim por diante. No segundo e no terceiro ano, eles fazem uma rotação de culturas agrícolas anuais, realizando as colheitas e as vendas dos produtos para gerar a receita enquanto as árvores crescem. Tá? Aí, a partir do terceiro ano, forma-se um bosque jovem, né, onde o produtor pode plantar outras espécies de árvores que crescem bem na sombra desse bosque, como as árvores de madeira de lei, ou só aguardar o crescimento das árvores. Aí o tempo da extração da madeira ou de qualquer outro produto florestal, látex, flores, folhas, resina, aí vai depender da espécie da região escolhida. Depois nós temos em segundo, né, o simultâneo, que é a classificação simultânea, que vai funcionar como a interação simultânea e contínua de cultivos anuais ou perenes. São as árvores para obtenção de madeira, frutíferas ou
o uso múltiplo, para fornecer proteínas e sombras para os animais, né, por exemplo. Aí, eles, por exemplo, como é que eles fazem isso? Planta-se no mesmo ano árvores, né, e culturas perenes. Então, é um ciclo de produção acima de 3 anos, tá? Cultura só sombreada, café, cacau, urucum. E aí a árvore que fornecerá a sombra, né, vai ser o que? Ipê, palmito, sombreiro, cedro. E geralmente vai ser a fornecedora de madeira, tá? Aí depois eles acabam, né, planta-se no mesmo ano culturas anuais, soja, milho, mandioca, arroz, feijão, entre outras culturas. E espécies arbóreas leguminosas, né, que são capazes de fixarem o nitrogênio do ar e colocarem esse nutriente disponível para o cultivo agrícola. E por último, nós temos as cercas vivas, ou os quebra-ventos, né, que são as fileiras de árvores que podem delimitar uma propriedade ou até servir de proteção para outras plantas ou sistemas agrícolas integrados. Né? Um exemplo são, a gente pode citar a implantação de faixas de eucalipto em torno de uma plantação de café, né? Ou de uma lavoura de milho. Deixa eu ver meu tempo. Gente, eu falo demais. Eu falo demais mesmo. Na próxima aula de vocês, nós falaremos sobre os transgênicos, tá? Infelizmente não deu tempo hoje. E provavelmente talvez eu levasse mais uns 15 minutos ou meia hora, então vai ficar muito cansativo para vocês e para mim também, porque daí quando eu percebo eu fico, nossa, eu dei uma hora de aula, é muito tempo. Então, pera aí que eu vou arrumar aqui o sistema do celular. Atividade de vocês. Apostila, página 13, tá? Vocês vão ler um texto e responder algumas perguntas. Se tiverem alguma dúvida, me perguntem, tá? Mas tá bem tranquila a atividade. Porém, qualquer dúvida me perguntem. Certo, gente? Até semana que vem. Saibam que realmente eu tô com saudade de vocês e quero que vocês se cuidem, porque se a galera se cuidar, a gente dá um fim logo nisso daí. Tá? Então, o cuidado eu acredito que seja o principal. Meu povo, uma boa semana. Um bom fim de semana, já emendando um bom fim de semana. E até semana que vem.